E lá vamos nós para mais um Marisa Morning aqui no YouTube, nesta maravilhosa rede mundial de intrigas que está fervilhando a madrugada inteira. Mas antes de eu desatar aqui a falar como uma doida varrida, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo, se dessa vez finalmente consertaram a minha internet. Pessoal, tô com problemas seríssimos na internet. Na live de segunda foi aquele horror, né? Imagem travada, péssima. Ontem não teve condição de começar a live e muita gente ficou assustada por causa da operação da Polícia Federal que aconteceu ontem, né? Então, vou comentar isso com vocês também. A madrugada foi de muita expectativa. Agora, aqui, hoje, dia 17 de junho, para mim é um dia muito importante, é o dia do aniversário da minha mãe. Feliz aniversário, mamãe. Depois eu vou comemorar com ela, mas antes tem a live aqui, né? Deixa eu ver como é que tá. Aqui tá um tempo bonito, dia de sol, não tá muito frio. Deixa eu ver aqui qual é a temperatura para mostrar para vocês. Aqui tá fazendo 14 graus, tá um clima agradável agora. E me contem aqui nos comentários, enquanto o pessoal vai chegando, nós já temos mais de 1000 pessoas na transmissão. Obrigada pela presença de todos. Lembra de me deixar aquele like. Se estiver assistindo depois, comenta também, compartilha bastante aí nos seus grupos essa live, que é para mais pessoas terem acesso e opções, né? Porque muitas vezes as pessoas, por falta de opção, acabam assistindo aí a extrema imprensa, porque não sabem muito bem o que rola, as informações que rolam aqui na internet. Então ajuda na divulgação aí. E deixa eu ver, ó, vocês estão falando de Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o Witzel, eu tenho notícias do Rio de Janeiro hoje para falar com vocês. O Witzel aí tá cada dia mais enroscado na história do Covidão e já teve mais uma prisão hoje lá no Rio de Janeiro. Quero comentar isso com vocês. Olha só o Alegrete, não me perguntes onde fica o Alegrete, tomando um chimarrão, guria. Deixa eu ver quem mais. Fortaleza, Belzonte, bastante gente de Belzonte, Rio Claro, Londrina, Gravataí, meu vizinho aqui, ó, Juiz de Fora, pessoal de Londres, somos internacionais. Porto Alegre, por falar em Porto Alegre, pessoal, já quero começar mostrando aqui para vocês uma coisinha, eu acho que eu compartilhei no meu perfil. Compartilhei sim, aqui está, deixa eu compartilhar com você. Opa, tá aqui, é aqui que eu compartilho a tela, já ia fazer besteira, essa hora da manhã eu dou umas rateadas. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, vocês estão vendo, no dia 21 de junho agora, no domingo, pessoal de Porto Alegre está convocando manifestações no Parcão a partir das 10 horas da manhã. Então, atenção, dia 21 de junho, domingo agora, a partir das 10 horas da manhã, manifestação em Porto Alegre, tchê, lá no Parcão, contra a ditadura da toga. Então, já fica aí o recadinho no início do vídeo. Deixa eu ver, olha só, tô falando de Moscou, São Paulo. Vocês são umas figuras, bom dia, bom dia, bom dia. E ontem, pessoal, ontem foi no fim da tarde, eu postei um vídeo escancarando a hipocrisia dessas operações que foram, dizem eles que é outro inquérito, né, que agora foi contra as manifestações antidemocráticas, porque hoje, no Brasil, apoiar o presidente é ser contra a democracia, sendo que, né, já falamos várias vezes aqui, milhões de votos, as pessoas indo às ruas por 7 finais de semana consecutivos para demonstrar apoio ao presidente, nenhum caso de vandalismo, nenhum ferido, nenhuma confusão, famílias inteiras, senhoras, pessoas de cadeira de roda, todos os tipos de brasileiros representados nas manifestações, em praticamente todo o país, não sei no Nordeste, porque lá a coisa está meio complicada, mas eu sei que teve em Brasília, teve em São Paulo, aqui em Porto Alegre, em vários locais, mas para eles isto é antidemocrático. Democrático mesmo são os antifas lá, né? E o pessoal da Isento Left, e Pepas, e Frutas, e esse pessoal todo. Aí esses aí são democráticos.
Mas, então, deixa eu dar uma passada nos assuntos que eu separei, vocês sabem, né? Eu separo vários assuntos e nunca consigo comentar todos. Mas aqui a gente vai falar, obviamente, sobre a operação que aconteceu ontem, né, da PF, e também sobre as declarações aí que o presidente deu no Twitter, alguns desdobramentos, saiu mais nota de militares dando apoio, aquela história, estamos na conversa, né, esperamos que passemos desta fase. Tem também um tweet bem interessante que eu separei da Pepa aqui, a ditadura de toga que bateu ontem na porta da casa de apoiadores do Bolsonaro, parece que também chegou na Globo. O judiciário anda censurando a Globo. Isso foi aqui no meu estado e é censura prévia, hein? Isso aqui é censura mesmo. Quem mais? A gente teve a deputada que criou uma multa para fake news, tem uma filha que contou uma mentira aí que parece ser bem mais grave do que fake news, né? Também teve lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa, foi votada uma lei que... Não é essa. A lei em São Paulo é sobre quem compartilhar fake news. Quero comentar isso com vocês. Nós vamos lá para o perfil do Dória, falar sobre compra de respiradores, sobre chineses, mas também tem uma pessoa aí que está querendo tornar crime filmar e fotografar hospitais. E eu entrei numa treta violentíssima aqui no meu município. O meu prefeito está com o bumbum nervosíssimo por minha causa e ele pediu para não mostrar um vídeo que eu vou explicar direitinho aqui para vocês não compartilharem esse tipo de coisa que o prefeito da minha cidade não gosta, ele fica nervoso e tem eleição esse ano ainda, hein? Vai ser difícil do pessoal esquecer, hein, prefeito? Que coisa. E hoje, além de ser aniversário da minha mãe, eu tenho outras coisas muito importantes. Então, na live de amanhã, não perdam a live de amanhã. Eu vou dar uma de João Kleber aqui. Não perdam a live de amanhã. E para quem não sabe, eu falo perdão, é um deboche, uma ironia, tá, pessoal? Eu vou ter um comunicado importante. Espero que dessa vez dê certo tudo que eu vou fazer. Então, torçam por mim, orem por mim, que eu vou... Hoje é um dia bem importante. Tem um jornalista aí que anda pregando a morte de Bolsonaro, né, lá do Intercept, fechou o perfil. O Alexandre de Moraes, o ministro cabeça de ovo, ou cabeça de piroca, ele tá querendo relatórios das monetizações só de páginas conservadoras. Que coisa, né? E também sobre o Witzel, que tem... tá pertinho, bem pertinho dele ser afastado temporariamente, esperamos que seja um temporário permanente, e teve mais uma prisão lá no Rio de Janeiro, no Covidão. Então, né, bastante coisa pra gente comentar aí. Agora aqui no YouTube, nós já estamos com mais de 2.600 pessoas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pelo que eu tô vendo aqui no meu programa, no Face a gente tá com 111 espectadores. O Face me adora, né? O Face me adora, fica me cortando toda hora. Então vamos começar o show de hoje com o título da live, o Reaja Bolsonaro. Ou eu deixo para falar? Não, vamos falar sobre os hospitais. Depois eu falo sobre o Reaja Bolsonaro. Vamos falar sobre essa dos hospitais, que o prefeito, ele tá muito, muito, muito nervoso comigo. Então, deixa eu abrir aqui o site Terça Livre, o site de jornalismo Terça Livre, que a extrema imprensa insiste em chamar de blog para tentar desmerecer. Porque eles acham na cabecinha de curto alcance deles, que esse negócio de censura, de visita da PF, é só com os apoiadores do Bolsonaro e que isso não vai se expandir. Não se enganem, meus queridos. Isto é só o começo e eu vou mostrar para vocês que isso já está chegando na extrema imprensa. Mas agora eu quero compartilhar a tela para a gente falar sobre isso daqui. Isso daqui. Vocês estão vendo a minha tela aí? A gente está lá no Terça Livre e o negócio é o seguinte, pessoal. Na live de quinta-feira da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro
falou para a população ir aos hospitais e fotografar e filmar o que estava acontecendo lá, porque a gente tem ouvido aí inúmeros relatos de hospitais vazios, eles dão aquela manipulada nos números para dizer que os leitos de UTI estão na capacidade máxima, como se por acaso, assim, antes desta pandemia, o sistema de saúde brasileiro fosse uma maravilha, ou como se, por exemplo, os hospitais operassem aí com essa super oferta de vagas, o que não existe. Todo mundo sabe que cuidados de UTI são muito caros mesmo, e não tem como se manter uma estrutura que, assim, esteja muito acima da demanda. Então, eles têm ali uma folga, mas é uma folga pequena. Isto é o normal, é o habitual. E aqui no Brasil, o SUS é normal, habitual. A gente vê notícias ali, né, de hospitais lotados, de pessoas sendo atendidas em corredor. Ó, muito tempo isso acontece. Mas agora, o senhor Alexandre Padilha quer tornar crime fotografar ou filmar estabelecimentos de saúde. Olha que absurdo isso daqui. O projeto de lei 3311 de 2020 do deputado federal Alexandre Padilha, de qual partido? De qual partido poderia ter vindo uma ideia maravilhosa dessas? Do PT, que aliás, né, deveria ser um partido, assim, ilegal, porque, né, parece que andou rolando uns boatos, uns comentários de que haveria, né, um certo financiamento internacional, não sei, mas isso não precisa investigar, né? Então, o PT, esse projeto criminaliza o registro fotográfico ou cinematográfico não autorizado em estabelecimentos de saúde. A pena prevista é de detenção, cadeia, de 8 meses ou multa, que será aplicada em dobro se o crime ocorrer durante o período de emergência pública em saúde, pandemias e epidemias. Em análise na maravilhosa Câmara dos Deputados, o texto acrescenta o crime ao Código Penal. Que coisa linda. Além disso, altera a Lei Orgânica de Saúde para prever que a filmagem ou fotografia de pessoa em atendimento só será permitida se autorizada pela direção do serviço e pelo paciente. O deputado afirma que grupos políticos e algumas autoridades e grupos políticos, no caso é o presidente e seus apoiadores, têm incentivado invasões em estabelecimentos de saúde e leitos de atendimento. Ele cita notícias da imprensa mostrando deputados estaduais do Espírito Santo invadindo hospital após pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, para que a população entrasse nos estabelecimentos para verificar se os leitos estão de fato ocupados. Vale lembrar que diversos hospitais de campanha já são alvos de investigação devido a irregularidades e denúncias de desvio de dinheiro. Então, assim, já está sendo investigado. É real oficial. Tá rolando aí um desvio de verba, lavagem de dinheiro, propina, etc. Tudo isso nessa história dos hospitais de campanha, que quem acompanha este canalzinho humilde aqui já sabe disso, ó, desde o início da pandemia que isso iria acontecer. Quando começaram a decretar estado de emergência, de calamidade pública, eu fui uma das primeiras, teve, né, os outros canais aqui, nosso grupinho do YouTube, aqui os conservadores do YouTube, foram os primeiros a denunciar que esse tipo de coisa iria acontecer. Porque quando está um município ou um estado está em estado de emergência, não há necessidade de licitação. Licitação é um processo que dificulta, não impossibilita bastante esse negócio aqui. Agora, é estranho, é louco, é idiota falar que um deputado ou um vereador, né, ou seja, um representante do povo no poder legislativo, invada um hospital. Porque, assim, caso, né, o pessoal não saiba, os vereadores
deputados e senadores, que são os agentes ali do legislativo, eles têm sim a função de elaborar, de votar leis, mas eles também têm a função de fiscalizar o executivo. Então, um deputado que vai até um hospital de campanha, ele não invade, ele está exercendo a sua função. E aí eu fico perguntando para vocês, porque tem um vídeo aqui que está na internet, e aí eu acabei postando ele para avisar o pessoal, porque assim, o prefeito da minha cidade, o Luiz Carlos Busato, do PTB, atenção Roberto Jefferson, eu sei que você me assiste, eu sei que você me acompanha no Twitter aí, no YouTube, então, do seu partido aqui na minha cidade, o prefeito, olha só o vídeo que ele não quer que ninguém compartilhe, ele tá muito bravo com esse vídeo, não quer que as pessoas mostrem esse vídeo, e eu não entendi por que ele ficou tão bravo assim. Deixa eu aumentar o volume aqui e vocês vão ver, isso aqui é na minha cidade, tá, pessoal? Só para situar vocês, aqui na minha cidade, o prefeito construiu 3 hospitais de campanha. É uma cidade com menos de 400 mil habitantes. Nós temos 2 hospitais, tem o Hospital Universitário da Ubra e tem o Hospital Nossa Senhora das Graças, e ele construiu mais 3 hospitais de campanha e, segundo informações da prefeitura, ele disponibilizou 900 vagas para o tratamento deste xing-ling. Agora vamos acompanhar o vídeo que o prefeito não quer que eu mostre para as pessoas. Eu não sei por quê. Olha só, é um vídeo bonitinho. Vamos dar uma olhada aqui. Busato, se estiver me assistindo, um beijo para você, tá? E esse daqui é o vídeo que ele não quer de jeito nenhum que vocês assistam. Olha que desperdício de dinheiro. Um elefante branco sendo demolido aqui do lado do Hospital Nossa Senhora das Graças. Durante 3 meses gastando luz, funcionários trabalhando, manutenção, nunca atenderam um paciente sequer do Covid-19. Os funcionários agora estão demolindo, desmanchando todo esse complexo hospitalar que montaram aqui. Gente, isso aqui não é um desperdício de dinheiro público. Com todo o respeito que o país se encontra, o mundo se encontra em calamidade, está sendo demolido esse hospital agora, sem sequer ter atendido um paciente suspeito de Covid. Ó, barulheira. Estão demolindo a todo vapor. Não dá para acreditar, né? 3 meses montado ao lado, no estacionamento, pagando 3 mil por dia, 3.500 de aluguel. Meu povo da cidade de Canoas. Então aí está, né? O prefeito não quer que você assista esse vídeo. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Porque assim, se for parar para pensar o que aconteceu, né? Não tinha nenhum caso aqui na minha cidade, ele já decretou o estado de emergência. No primeiro caso foi decretado o estado de calamidade pública. Erguem-se 3 hospitais de campanha para atender aproximadamente 1.000 pessoas, tá? Aproximadamente, pouco menos. Foi 900 vagas por aí que ele anunciou. Esse hospital que vocês viram, quem é de Canoas, ele foi montado ali no estacionamento do Hospital Nossa Senhora das Graças e, pela informação que passa aí no vídeo, não atendeu ninguém e estava pagando um aluguel diário de 3 mil reais. E aí começou a sair umas distorções lá no Twitter, né? O nosso problema não é com desmontar o hospital. Nós não queremos o desperdício de dinheiro, porque isso aí estava previsto para ir até setembro. Agora que começou esse negócio, não sei se foi uma coincidência, né? Mas bateu assim na mesma época que tá dando esses rolos lá no Rio de Janeiro com o Witzel por causa do Covidão. Deu a live do presidente na quinta, segunda-feira começaram a desmanchar os hospitais aqui na minha cidade. Foi uma coincidência, uma obra do acaso, não sei. Sei que esse vídeo foi postado no Twitter, eu retuitei, eu apenas tinha retuitado. Mas vocês não têm noção da reação que houve aqui. Ele está muito brabo mesmo comigo. Por isso que eu decidi repostar e já vou deixar aqui o anúncio, se você é de Canoas, está me ouvindo e tem aí alguma denúncia para fazer, não pode mostrar o seu lindo rostinho, manda para a titia Paula. Meu e-mail tá aqui e eu vou começar a investigar muito bem essa história, porque é estranho toda essa reação, né? Se não teve problema nenhum com esse hospital, se não tem nada de estranho ali com esse hospital, por que tanto nervosismo, senhor prefeito Busato? Por que
tanto nervosismo. Sabe o que eu pensei? Eu estava falando para vocês aqui que o legislativo é responsável por fiscalizar, né? Eu não vi nenhum vereador indo nos hospitais de campanha, o que seria muito interessante para mostrar para a gente o que está acontecendo lá. Mas sabe que me passou uma ideia assim. Se eu fosse vereador, eu poderia ter entrado lá, né? Poderia ter entrado lá. Tem eleição esse ano, não sei. Ainda estou amadurecendo a ideia. Não sei. O que vocês acham? Diz para mim aqui nos comentários e nós já vamos para a primeira rodada de Superchat aqui nesta edição maravilhosa do Marisa Morning. A gente começa todo dia às 8h30 da manhã, quando a internet coopera com a gente e você fica bem informado, tem aí as notícias do dia em primeira mão, porque o Zinho aqui acorda às 5 horas da manhã para ver todos os Paranauê que estão acontecendo, para a gente comentar, para a gente botar a fofoca em dia. E agora eu vou para a primeira rodada do Superchat aqui no YouTube. Renato Souza, hashtag reage Bolsonaro. Ramiro Carvalho, internet caindo, STF agindo. Não, Ramiro, esse negócio da internet foi um problema que deu aqui na região mesmo, tá? Dessa vez não foi culpa do STF, não foi nenhuma ação maligna da oposição, foi um problema de internet. Infelizmente, às vezes acontece, foi na região toda, a gente ficou algumas horas sem internet porque eles estavam fazendo reparos na rede, então não sei se rompeu alguma fibra, o que aconteceu. O fato é que a internet, eu acho que agora melhorou, né? Hoje não travou. Muito obrigada por terem arrumado aí os homens que as feministas tanto odeiam, né? Provavelmente foi um homem que arrumou. Emerson Paulo, parabéns para sua mamãe, manda o prefeito virar homem. Então, né? Eu acho, eu não sei, vocês acham que eu deveria fazer um especial Covid Canoas, prefeito Busato? De repente eu posso fazer, né? Ainda mais se tudo que acontecer hoje, assim, andar como estiver nos meus planos, meus amigos, aguardem na live de amanhã que eu espero fazer um anúncio. Camila Monteiro, bom dia, prof. Moro em Dublin, gostaria da sua opinião e você é a minha referência. Ô, querida, obrigada. Vamos ver aqui se eu posso ajudar, né? Fiquei sabendo que o Bolsonaro conversa com o Putin para combater o Covid-19. O que você acha sobre isso? Beijos, fiquem com Deus. Eu acho estranho o Bolsonaro conversando com o Putin. Da onde que saiu essa informação? Eu acho muito estranho e eu tenho o pé atrás. Bolsonaro conversando, até onde eu sei, o Bolsonaro conversa bastante aí, bastante não, né? Mas ele tem um contato próximo, é com o Trump, não com o Putin. Mid Dias mandou um super stick, obrigada. Jaciana Lima, parabéns para Mames, você é maravilhosa e siga firme nessa luta, estamos com você. Sou professora do Rio de Janeiro, colega sofredora. E o mundo seria bem melhor se nossa classe fosse conservadora. Ou pelo menos não fosse tão progressista, né? Já ia ajudar bastante. Ivan César Micas, o presidente se manifestou, professora. Esperança, comente. Então, até deixa eu ver aqui se isso que tu tá falando do presidente é novo. Ou se é o que eu vou mostrar agora para vocês que eu já tinha. Não, é o que eu já tinha mesmo. Então tá, deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Vamos dividir a tela aqui. Ontem foi às 10 horas, 10h30 da noite, o presidente fez uma declaração que deixou o Twitter em polvorosa. E agora eu vou mostrar para vocês e a gente vai comentar aqui. Olha só, vocês estão vendo a minha tela, né? Estão. Opa. Peraí. Vamos do começo. Aqui. Este é o começo. Então, vamos dar uma lidinha aqui no tweet do presidente Bolsonaro. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Agora nós já estamos com mais de 5.000 pessoas online. Muito obrigada pela presença de todos. Então, vamos ler e analisar o que o presida falou. O histórico do meu governo prova que sempre estivemos ao lado da democracia e da Constituição brasileira. Não houve, até agora, nenhuma medida que demonstre qualquer tipo de apreço nosso ao autoritarismo. Muito pelo contrário, é verdade. Inclusive, a base está reclamando, né, que parece que não está sendo feito nada. Mas o parecer, né?
Em janeiro de 2019, após vencermos nas urnas e colocarmos um fim ao ciclo PT-PSDB, que são a mesma coisa, né? E iniciamos uma escalada do Brasil rumo à liberdade, trabalhando por reformas necessárias, adotando uma economia de mercado, ampliando o direito de defesa dos cidadãos. Reduzimos também todos os índices de criminalidade, eliminamos burocracias, nos distanciamos de ditaduras comunistas, então por isso que eu acho que aquela história do Putin não é verdade, entendeu? E firmamos alianças com países livres e democráticos. Tiramos o Estado das costas de quem produz e sempre nos posicionamos contra quaisquer violações de liberdades. O que adversários apontam como autoritarismo do governo e de seus apoiadores não passam de posicionamentos alinhados aos valores do nosso povo, que é, em sua grande maioria, conservador. A tentativa de excluir esse pensamento do debate público é que, de fato, é autoritária. Já foi excluída das universidades e de vários meios aí, e faz tempo, né? Não é só no debate público. Vale lembrar que há décadas o conservadorismo foi abolido da nossa política e as pessoas que se identificam com esses valores viviam sob governos socialistas que entregaram o país à violência e à corrupção, feriram nossa democracia e destruíram nossa identidade nacional. Suportamos a todos esses abusos sem desrespeitar nenhuma regra democrática, até mesmo quando um militante de esquerda, ex-membro de um partido da oposição, tentou me assassinar para impedir nossa vitória nas eleições, num atentado que foi assistido pelo mundo inteiro. Do mesmo modo, os abusos presenciados por todos nas últimas semanas, foram recebidos pelo governo com a mesma cautela de sempre, cobrando com o simples poder da palavra o respeito e a harmonia entre os poderes. Essa tem sido nossa postura, mesmo diante de ataques concretos. Queremos, acima de tudo, preservar nossa democracia e fingir naturalidade diante de tudo que está acontecendo só contribuiria para a sua completa destruição. Nada é mais autoritário do que atentar contra a liberdade do seu próprio povo. Só pode haver democracia onde o povo é respeitado, onde os governados escolhem quem irá governá-los e onde as liberdades fundamentais são protegidas. É o povo que legitima as instituições e não o contrário. Isso sim é democracia. Luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Esse texto aqui, sensacional. Sensacional. Já estava todo mundo indignado. Por quê? Aconteceu mais uma operação da PF, né? Teve aquela história do acabou porra, mas esse é outro inquérito. Mas o pessoal sempre fica indignado e eu quero prestar aqui a minha solidariedade. Por favor, se eu esquecer alguém, vocês me lembrem. Mas até onde eu sei, eu não me lembro o nome do canal, mas é do moço que ele é sósia do Roberto Carlos, me desculpa, eu não lembro o nome agora. Eu vi que o vlog do Lisboa também, o Giro de Notícias, a Sarah Winter que tá presa, a Camila Ábido, o Ravox,
o Otávio Facuri, o Terça Livre pela segunda vez, né? O Otávio Facuri também pela segunda vez, e a todos que tiveram a sua propriedade privada invadida sem ter nenhum crime cometidos. Não cometeram crime nenhum, não tem indício de crime nenhum, tá? Eles vêm com essa história de fake news e de manifestações antidemocráticas, sendo que no vídeo de ontem, que é manifestações antidemocráticas exposed, esse foi o vídeo que eu postei ontem, eu mostro muito bem a hipocrisia desse pessoal ao acusar os apoiadores de fazer manifestações antidemocráticas, enquanto eles chamam de democráticas pessoas que vão para a rua com bandeiras pedindo a ditadura do proletariado e quebrando bancos, pichando fachada, jogando tinta, etc, etc, tá? Então, pessoal, essa mensagem aqui deixou todo mundo aceso, porque, assim, né, não é de hoje que rola essa história de intervenção militar, e quando eu vejo essas coisas, eu não sei desde quando que vocês estão acompanhando política com mais afinco, mas eu estou nesta vida de acompanhar a política pelo menos desde 2015, tá? Então, faz um tempo já que o PT estava no poder e a gente via todo aquele aparelhamento e todas aquelas coisas, e o povo falava sobre intervenção militar e toda hora tinha alguém na internet com informações privilegiadas, dizendo que a intervenção ia acontecer agora, hoje, amanhã, daqui a 5 minutos. Então, eu fico muito, muito ressabiada com qualquer pessoa que venha para a internet dizer que teve informações privilegiadas e que vai acontecer algo. Tá? Quando a pessoa começa nesse tom, eu já boto meus 2 pés atrás. Porque assim, informação privilegiada não é para qualquer um. É para pessoas que, quando têm acesso a elas, não saem postando na internet. Né? Nenhum general vai pegar e passar uma informação estratégica para um youtuber, um jornalista, um blogueiro, um twitteiro, porque ele sabe muito bem que esse tipo de coisa vai vazar de alguma forma. Então, quem está lá na cúpula das Forças Armadas, do governo, que as decisões estratégicas realmente elas não vão chegar ao nosso conhecimento antes de serem efetivadas. Ninguém é idiota a ponto de pegar e fazer uma reunião, vamos supor aqui, tá? Bolsonaro faz uma reunião com as Forças Armadas, eles batem lá o martelo. Não, nós vamos pegar e vamos prender o ministro cabeça de piroca, tá? O ministro aleatório, vamos prender o ministro. Vocês acham, por acaso, que essa informação vai vazar? Que eles vão avisar o querido lá? Não. Isso daí vai ser de assalto, e quando a gente já tiver passado pelo episódio é que a gente vai ficar sabendo. Esse negócio de informação privilegiada, eu falei com esse, eu falei com aquele, me cheira a mentira. Não sei vocês. Vou continuar comentando, mas antes eu vou fazer mais uma rodadinha de superchat aqui, que eu vi que vocês já estão falando bastante. Ai, hoje tá todo mundo nervoso, né? Quase ninguém dormiu. Eu dormi muito bem, porque, né, eu já tô meio que calejada com esse negócio de intervenção militar daqui a 5 minutos. Silvio Frutuoso, muito obrigada mesmo pela sua contribuição. Faça Justiça disse o seguinte: breve representaremos contra os inimigos do povo. Pessoal, por falar em representaremos, eu quero dar parabéns, tem um grupo de advogados já, não sei se foi por causa do que o Olavo falou, o que aconteceu, já tem um grupo de advogados conservadores, pelo menos eles me procuraram, que a gente está precisando aqui, né? No front a gente está precisando dessa assessoria jurídica, já me procuraram, já estou em contato com eles. Muito, muito obrigada. Deus abençoe essa iniciativa e que ela se multiplique. Continuando aqui no superchat, Nostro Pet Canicross, a cidade de Canoas está sendo toda asfaltada em pleno período da pandemia. Não acha estranho? Guilherme de Canoas, eu acho bem estranho. Vamos começar a dar uma investigada. Eu achei que o prefeito ficou meio nervoso, ele ficou muito nervoso. Acho que a gente tem que investigar esse negócio do asfalto também. Acho que tem que investigar, né? Vamos fazer o papel do Legislativo de Canoas e vamos começar a investigar, quem sabe, né? Brasil ANCAP.
Paula, aprende a receber em Bitcoin. O canal ANCAP SU faz isso. Assim, o governo não pode tomar seu dinheiro. Se estiver em reais em sua conta bancária, eles podem confiscar. Eu fico preocupado com você. Eu vou falar com o meu irmão. Porque, assim, esses negócios de homem... Eu não tenho, gente, eu sou péssima com esses negócios de burocracias e economias, mas eu vou anotar aqui, pedir para ele fazer esse negócio de Bitcoin aí que eu não entendo. Muito obrigada pela dica, Brasil ANCAP. Aqui, ó, o Ledo Gério Antunes Neto. Parabéns para sua mãe, prof. A PF acordou a Camila bem cedo. Acho que queriam ver se ela dorme de shorts. Eu acho que queriam pegar a Camila no momento sensual de Baby Doll. Também acho, Ledo Gério. Fernando Alves. O presidente conversou com o Putin sobre vários assuntos. A ênfase foi o comércio de carne bovina e suína. Vide entrevista na Band. Ah, boa. Muito obrigada pelo esclarecimento. Ledo Gério Antunes Neto. Avisa a Valéria para dormir de pijama mesmo. Vai que a PF diz que foi buscar celular e notebook. Perigoso. Não, seria bom, né? Eu vou falar para as meninas começar a dormir de lingerie, de repente rola uma sedução quando a PF chegar e não acontece nada, né? Não custa tentar. Artemis Couto, BRICS e Covid, reunião Brasil versus Rússia na segunda, dia 15. Caê Lopes, prof, como viu o Ale vazou a lixo conversas do vídeo apreendido e, claro, Tal TV distorceu tudo. Maia e Alcolumbre se unem ao STF para se reelegerem ilegalmente. Será que esse pesadelo não tem fim? Então, para quem não sabe qual é a treta do Maia e do Alcolumbre se reelegerem, eu vou explicar rapidinho, então, tá? O presidente da Câmara e do Senado, ele não pode se reeleger dentro da mesma legislatura, tá? Então, o que aconteceu? A legislatura, quando troca o comando ali do executivo. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, que era o senhor Nhonho, ele estava lá no governo Temer, ele entrou para um mandato tampão, depois ele se elegeu e agora ele se reelegeu porque trocou o presidente. Então, vai acabar o reinadinho deles agora em dezembro. E eu acho que é por isso também que está rolando tanto desespero lá em Brasília, né? Vai trocar o comando do Senado, vai trocar o comando da Câmara dos Deputados e vai trocar o comando do STF. Então, o Maia e o Alcolumbre estavam aí mancomunados para que fosse aprovada, né, uma leizinha ali que possibilitasse eles continuarem reinando, porque eles acham que eles mandam no Brasil, mas a coisa não é bem assim, né? Eles falam tanto em democracia, mas eles não respeitam a democracia. O que aconteceu? Eles não têm apoio do Senado e da Câmara dos Deputados, pelo que eu fiquei sabendo, tá? Não são informações sigilosas, mas eu dei umas conversadas com o pessoal lá em Brasília. Pelo que eu fiquei sabendo, eles não têm apoio no Senado e na Câmara dos Deputados, e por isso que essa história não foi para frente. Tá? Então, com a ajuda de Deus, 2021 nós vamos nos livrar dessas pragas. Não que, né? Vocês sabem, ali na Câmara, ali no Senado, a gente ainda precisa fazer uma efetiva renovação. O que a gente fez foi colocar alguns poucos gatos pingados, e ainda desses poucos gatos pingados, teve uns que viraram para o outro lado. Mas ano que vem vai... Não, pensamento positivo, por favor. Ano que vem vai trocar. A Aparecida Lima também mandou a sua contribuição, mas não falou nada. Muito obrigada. Agora mais de 6.500 pessoas no Marisa Morning. São 9 horas e 9 minutos, dia 17 de junho. Muito obrigada pela presença de todos. Lembra de deixar o like, de comentar, de compartilhar e de todas essas mendicâncias que eu faço aqui na internet. Mas continuando aqui, neste assunto que foi pelo que eu vi, vocês passaram a noite toda acordada. Quem passou a noite toda acordada também foi o Hélio Negão. Olha aqui a postagem. Aí a galera foi ficando cada vez mais nervosa com as postagens que andaram saindo. O Felipe G. Martins, que teve o perfil derrubado ontem, embora tenham noticiado aí que ele tinha tirado o perfil para pagar postagens, que não sei o quê. Mentira, ele teve o perfil dele derrubado, mas já voltou. Que coisa estranha, né? Será que foi por acaso? Será que não foi? Não temos como saber. Mas o Hélio Negão também estava muito enigmático nesta madrugada. Aí vocês estão vendo a postagem dele, né? Ele postou isso aqui às 3 da manhã, ó. 3 horas da manhã, 17 de junho de 2020. Tique
Tac. E no perfil dele, deixa eu entrar aqui, ó. Ele passou a noite toda, a madrugada toda, ó. Goste ou não, há momentos em que você tem que lutar. Aí depois aqui, ó, lembrem-se, nem prudência e sofisticação, nem anuência e emoção. Não se trata de uma corrida de 100 metros, trata-se de uma maratona, bandeirinha do Brasil e dos Estados Unidos. Aí aqui também teve este influenciador, jornalista lá dos Estados Unidos, não sei, né, que postou essas bandeirinhas aqui em Estados Unidos, aqui é a Inglaterra, não, é o Reino Unido, né? Não, aqui é a Inglaterra, do Reino Unido é outro. Austrália, Itália e Brasil. E teve várias, ó, que eu mostrei para vocês, e aí o pessoal passou a madrugada inteira nervoso, porque às 6 da manhã ia acontecer alguma coisa, e agora são 9 horas, até onde eu sei, não aconteceu nada. Até deixa eu dar uma atualizada aqui no Twitter, deixa eu ver. Ainda não aconteceu nada. O que aconteceu foi isso daqui que eu quero mostrar para vocês. Eu vi que a Tef e o Mauro estão lá em Brasília e eles estavam falando sobre as ruas estarem fechadas. Então, eu vou explicar para vocês o que aconteceu, qual é a explicação oficial, pelo menos, de por que as ruas estão fechadas. Então, nós vamos lá para o site Conexão Política. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo aí, nós estamos no site Conexão Política e a matéria diz o seguinte: governador do Distrito Federal determina fechamento da esplanada dos ministérios. Fechou a porra toda. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, determinou o fechamento da esplanada dos ministérios para veículos e pedestres. O bloqueio começou na última terça-feira, dia 16, que foi ontem, e vai até quarta-feira, hoje, dia 17. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal. No texto, o governador afirma que o fechamento foi motivado pelas aglomerações que estão acontecendo no local nos últimos dias, que contrariam medidas sanitárias de combate ao coronavírus. Tá bom. Ibanez também citou como justificativa ameaças declaradas por alguns dos manifestantes aos poderes constituídos. E sabe o que eu acho engraçado quando eles começam esse negócio de ameaça à democracia, ameaça às instituições? Eles devem achar, assim, o Alexandre de Moraes, lá na sua cabecinha de ovo, no interior daquela cabeça de ovo, com aquela careca lustrosa, deve passar a ideia de que ele próprio é o STF. Ou que eles são democráticos. Mas peraí, só um pouquinho. Quem é que votou em vocês? Quem é que escolheu vocês? Vamos começar pelo próprio Xande? Quem é que escolheu? Quem é que indicou o senhor Xande? Não foi o Temer, que está sendo investigado aí, um monte de coisa, portos, lavagem de dinheiro, sei lá o quê, que era o vice de quem? Da Dilma? E a Dilma também indicou mais 2 ministros do STF? E a Dilma foi empichada. Né? Disseram que não é para falar impeachment, é empichada. Então tá, empichada. Foi empichada. Por crime de responsabilidade, e teve outro processo no STF que não foi adiante por excesso de provas. Então, esta é a democracia? Ou então, antes da Dilma, Lula, que também indicou mais um monte de gente ali para o STF, e que foi preso, chilindró. Isso é democracia? Um condenado pela justiça indicando os ministros da Suprema Corte? Isto é democracia? Isto é uma palhaçada. Isto é uma palhaçada. Os senhores não representam o povo. O que os senhores deveriam fazer aí no STF é guardar a Constituição, coisa que não está sendo feita, porque inventam crimes para serem investigados. Ah, nós vamos investigar manifestações antidemocráticas. E os antifas lá, livre, leve, solto, e os apoiadores do Bolsonaro sendo investigados. Ah, não, agora nós vamos investigar fake news. Como é que vai investigar uma coisa que nem crime é, rapaz? E para coroar agora ele pede, né, deixa até eu mostrar aqui essa medida maravilhosa do Xande, que ele tá pedindo que seja investigada a monetização das páginas conservadoras. E aí a gente vê
um baita de um viés, porque não são todos iguais perante a lei. Se fôssemos todos iguais perante a lei, ele teria que pedir a monetização não só de páginas conservadoras, né? Mas de todas as páginas, por exemplo, que falam sobre política, o que já é absurdo, porque já existe, né, a declaração do imposto de renda. Então, esse negócio de pedir investigação da monetização é perseguição. Aí, aqui está a matéria do Terça Livre. Moraes determina que redes sociais forneçam relatórios sobre monetização de páginas conservadoras. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Facebook, Instagram e YouTube, e assim, né? Como é que faz para monetizar o Instagram? Vocês sabem? Eu nunca ganhei dinheiro, nem com o Facebook. O Facebook, por razões óbvias, vive me banindo, ele nunca vai me monetizar. Eu sei que agora já dá. Mas o Instagram, eu não estava sabendo que dá para monetizar o Instagram. O Instagram não vai ter nenhum relatório de monetização. Então, ele está pedindo, né, que forneçam os relatórios de monetização de páginas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Isso daqui não é uma perseguição escancarada? Moraes determinou ao Facebook o fornecimento de informações da monetização das páginas Terça Livre, Folha Política, Foco do Brasil, Alberto Silva, Roberto Boni, Vlog do Lisboa, Nação Patriota, Ravox Brasil, Oswaldo Eustáquio, Sara Winter, Marcelo Frazão e Camila Ábido. Ao Instagram, o ministro determinou o fornecimento de detalhes sobre a monetização. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Ainda sobre os relatórios de monetização, o ministro determinou ao YouTube o fornecimento de informações financeiras sobre os mesmos canais, com informações do Globo. Então é isto, né? Agora, eles não acreditam na cabecinha deles que seja possível pessoas se unirem porque defendem as mesmas ideias. E que isso não é uma ação coordenada, mas uma afinidade de pensamento. Que não há um comando central. No máximo, há grupos de WhatsApp, onde a gente conversa como qualquer pessoa faz no mundo, que conversa com os seus amigos, que tem uma afinidade de pensamento. Além disso, eles não acreditam que quem financia os conservadores na internet são vocês, o nosso público. Quem me financia é aqui, ó, os meus espectadores. Agora, 9h18, uma professora com uma webcam. Agora eu tenho mais uma estruturinha aí, né? Tem uma webcam, tem um bom microfone, internet, 7.500 pessoas quase me assistindo. Por quê? Porque nós falamos a verdade. Nós estudamos o assunto, falamos a verdade, nós não estamos aqui para enrolar ninguém. E as pessoas, como é um livre mercado, elas veem valor no nosso trabalho, elas valorizam o nosso trabalho, porque isso daqui é um trabalho. Nem todas as pessoas podem passar o dia todo acompanhando as notícias, ou não querem, não gostam, elas querem ter um resumo. Existe essa demanda na sociedade de pessoas que pesquisem, que façam um jornalismo. Eu até vou mudar a minha bio lá no Twitter. Sou jornalista. Que façam um jornalismo sério e não esse jornalismo militante que a mídia faz. Esse jornalismo militante, sim, foi financiado por muito tempo pelos governos que queriam implementar uma ditadura do proletariado no nosso país. E é por isso, é exatamente por isso que agora muitas pessoas estão desesperadas. Oh, meu Deus, olha o que a Câmara dos Deputados está fazendo, olha o que o STF está fazendo, depois que Bolsonaro ganhou tudo, virou um caos. Não, meus queridos. O caos, a bosta sempre esteve lá. Só que agora tem uma luz em cima deles. Agora o presidente não compra mais o Congresso. Porque antes, né, não tinha nenhuma polêmica. O presidente fazia lá o seu decreto, pensava lá nos seus projetos, mandava para o Congresso, comprava o apoio e o voto dos senadores e dos deputados, seja com dinheiro, seja com cargos em estatais para pessoas incompetentes. Comprava o apoio, não tinha problema nenhum.
essa rusga toda está acontecendo não é um sinal de que as coisas estão piores, pessoal. Essas tretas todas que estão acontecendo é porque nós estamos avançando a agenda conservadora no país. Se não estivesse acontecendo isso, vocês estariam em paz. Mas não é esse tipo de paz que a gente quer, né? Paz sem voz não é paz, é medo, já dizia lá a música do Rapa. Então agora nós temos uma voz, nós conseguimos trocar o chefe do executivo, mas são 3 poderes. E os outros 2 poderes, o legislativo e o judiciário, têm uma troca mais lenta. Mas agora, já este ano, o Bolsonaro vai poder nomear um ministro do STF. O que, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado aqui é que também a gente tem que entender que existe um aparelhamento, faculdades de direitos, juízes, tudo, eles estão em todos os lugares. Então, até conseguir achar uma pessoa que seja conservadora, mas não pode ser tão red pill, senão o Senado também não aprova, porque a gente não conseguiu fazer essa renovação no Senado. É um jogo complexo. É um jogo complexo. Qualquer pessoa que venha com solução simplista, não, tem que fazer tal coisa, vai resolver em 5 minutos. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Problemas complexos exigem respostas, soluções complexas também. Agora são 9h21 e eu estava falando sobre o senhor ministro Alexandre Cabeça de Piroca de Moraes, mas tem mais coisa que eu quero falar sobre essa história toda aí do... Eu já falei do governador que fechou a esplanada dos ministérios, porque saiu aqui no portal do STF, já que a gente está falando sobre a ditadura da toga. Vamos ver aqui, a dona Carmen Lúcia se manifestou. Olha só isso. Que vai na mesma linha do que eu comentei para vocês, que os ministros do STF acham que eles são a personificação da democracia. Eu sou a democracia, é isso que passa na cabecinha deles. Então, nós vamos lá para o site oficial do STF. E aqui tá, ó. Ministros da segunda turma repudiam intimidações ao STF e à democracia. Que intimidação à democracia, cara pálida? Para a ministra Carmen Lúcia, presidente do colegiado, é inaceitável que a liberdade conquistada com a Constituição de 88 seja ameaçada por pessoas descomprometidas com o Brasil. A gente concorda. Só que, no caso, quem está na cabecinha da Carmen Lúcia, pessoas descomprometidas com o Brasil, é quem não está fechadão com o Foro de São Paulo. E pessoas comprometidas com a democracia é esse pessoal que curte socialismo e Foro de São Paulo. Essa matéria saiu ontem às 15h, tá? E tá lá no site do STF. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no tanto de baboseira que ela falou aqui. E tem mais uma coisa ainda sobre esse tópico, que é isto daqui, ó. Isto daqui. Ai. É aqui que eu tenho que colocar. Sei que você... Eu estou cansada já de ver isso, mas, né, vale a lembrança do que aconteceu. Isso aqui foi ontem de noite, às 8h20, a matéria publicada lá no Jornal da Cidade Online. Novos grupos de oficiais das Forças Armadas declaram apoio a Bolsonaro em carta aberta à nação brasileira. Enquanto a corda vai esticando, apoios significativos vão sendo recebidos pelo presidente da República, legitimamente eleito, mas que não consegue governar. Desta feita, a mensagem vem dos integrantes da turma Centenário de Santos Dumont, 1973, da Academia da Força Aérea Brasileira e da turma Mete a Cepa da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, de 67. Todo o apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e a declaração de que os oficiais estão de pleno acordo com seus posicionamentos, pois a corda está por demais tensionada e prestes a arrebentar. E, caso arrebente, o país entrará numa era de indesejáveis e imprevisíveis acontecimentos, com séria ameaça à nossa ainda frágil e jovem democracia. E assim, pessoal, não pensem... Então, vamos agora imaginar, tá? Hoje acontece uma intervenção militar.
Parem de pensar que isso vai solucionar os problemas de forma rápida e mágica. Eu vou repetir. Não existe solução rápida e mágica para décadas de doutrinação esquerdista na mente de toda a sociedade. Muitas pessoas que se dizem conservadoras, ainda lá no fundinho, não é por maldade, eu sei que não é por maldade, mas lá no fundinho ainda defendem ideias socialistas. Tem muito apoiador de Bolsonaro, cheio da boa intenção, que às vezes dá a escorregada no quiabo. Isso é normal, somos seres humanos, todos nós erramos. Agora, não pensem vocês que se houver uma intervenção militar, vamos supor que haja uma intervenção militar ou a prisão de um ministro do STF, alguma atitude mais radical nesse sentido, que tudo vai ser paz e flores. Basta ver o que aconteceu lá em 64. Teve atentado terrorista em aeroporto, sequestro de pessoas e mais um monte de tantas outras coisas. Então, assim, tá ruim. Sendo tomada uma atitude mais radical, a gente começa a caminhar no sentido de resolver os problemas. É igual ao que eu falei no início de 2019. Pessoal, elegemos Bolsonaro. Agora começa a batalha. Acho que hoje muitos de vocês já entendem o que eu falei naquela época. Então, de novo, eu digo, Bolsonaro tomando uma atitude mais radical, seja ela qual for, será o início da caminhada na direção, na mudança. Não vai ter mudança rápida, não vai ter solução rápida. Adoraria, pessoal. Eu adoraria que houvesse essa possibilidade, mas não há. Bote isto na sua cabecinha para não criar falsas expectativas. Tá ok? Tá ok? Então vamos lá para mais uma rodada de superchat. Deixa eu ver se vocês estão falando mal de mim aqui, se eu vou ter que tirar vocês da live. Se estiver falando mal de mim, aqui não tem democracia. Deixa eu ver. Eita, hoje vocês estão... Ninguém dormiu mesmo, né? A gente já tá com quase 8.000 pessoas aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Deixa eu ver aqui aonde é que a gente parou. Aqui. Esse aqui, eu acho que eu terminei com a Aparecido Lima, né? Aparecido Lima. Cláudia Nascimento, obrigada, mandou um super stick. Na Real Brasil, fala da manifestação aqui no Parcão no dia 21 às 10 horas da manhã. Já falei, mostrei, inclusive, o banner, foi bem no comecinho da live, mas vamos reforçar. Dia 21 de junho, em Porto Alegre, no Parcão, manifestação contra a ditadura da toga a partir das 10 horas da manhã. Atenção, gauchada. Cleide Abad, obrigada pelo seu trabalho, precisamos de você. Eu que agradeço a audiência e preciso de vocês, muito obrigada mesmo, pessoal. Aparecido Lima, sou professor de História e Sociologia, parceiros na luta. Você acha que o presidente errou quando não apoiou o ministro da Educação? Ele apoiou o ministro da Educação, vocês sabem, né? Abraham Weintraub, eu passo o pano mesmo, eu puxo o saco mesmo, porque eu tô vendo que pela primeira vez na história deste país nós temos um ministro da Educação que efetivamente é redpilado, ele sabe, ele entende dos Paranauê de guerra cultural, está fazendo coisas maravilhosas no MEC, com o Nadalim, por exemplo, né? Implementando o método fonético de alfabetização, só quem é professor aí, quem é pedagoga vai entender o que eu estou dizendo. Então, o negócio é o seguinte, um país de analfabetos, de pessoas que não sabem nem ler e escrever, a gente vai querer falar o quê? Esclarecer o quê para essas pessoas? Então, pela primeira vez, nós temos ali um ministro, mas é tudo complicado. Eu volto a dizer, não existe solução mágica, tá, pessoal? Eu acho que o presidente apoiou ele sim, porque a pressão está muito grande e vai entrar, me continua lá. Eu fiquei com um alívio no coração, gente, quando eu fiquei sabendo que ele ia continuar, alívio mesmo. Antônio Litte,
Professor Silvio Frutuoso é o pedreiro. Pepa, bom dia. Ah, prof, Silvio Frutuoso é o pedreiro. Tá bom, pedreiro da Pepa lá. Marilda Cunha Serri. Prof. vereadora, sou Paulinha desde criancinha. É canoense, Marilda? Tu vai votar em mim? Gente, eu não sou candidata, tá? Já falei várias vezes aqui, não sou candidata. Mas quando acontece essas coisas assim que eu vejo aqui, né? Não só aqui, dá vontade de ter um poderzinho de fazer alguma coisa, porque aqui na internet o máximo que eu posso fazer é divulgar as informações, né? Eduardo Ernesto, é isso que eles chamam de democracia, mudar as leis na calada da noite a favor deles? Sim, para eles isso é muito democrático. Secaivar, o que achou da Sarah Winter presa? Bom, eu acho, sinceramente, que não deveria haver prisão de ninguém neste país por expressar as suas ideias ou por fazer uma manifestação pacífica. Eu vi algumas pessoas falando assim, mas a estética do protesto da Sarah, porque ela tinha tocha, porque tinha fogos de artifício, porque estavam de preto, porque estavam de máscara, porque não sei o quê. Parem de analisar a superfície, a aparência das coisas e comecem a analisar a real essência do que está sendo feito. Carregaram tochas? Ok. Queimaram alguma coisa? Não. Os antifas carregaram tochas? Não. Queimaram alguma coisa? Sim. Então, e aí? O que é mais importante? Ter uma tocha? O que é mais relevante, tá? Ter tocha no protesto ou queimar coisas? Eu acho que é grave é queimar coisas e depredar patrimônio público ou privado, né? Se tu vai vestido de preto, de azul, se vai carregar tocha, se vai soltar fogos de artifício, na minha humilde opinião, isso não deveria dar cadeia num país onde exista mesmo uma democracia, né? Que aqui no país a gente está vivendo a ditadura da toga, é isso que eu acho. Luciana Araújo, quando você acha que as coisas voltam ao normal? Depende o que é normal. O que é normal? Né? A era PT? Aquilo é normal? Não, Paula, aquilo é socialismo. Então tá. Então, antes do PT, o que a gente... Do PT, eu digo a esquerda, tá? No geral, PSDB, esses partidos todos aí. Antes da esquerda no poder, o que a gente tinha? Os militares. Os militares eram conservadores? Não. Os militares não eram conservadores. Mas foi muito melhor do que os teus comunistas, teve todo o contexto da época e tudo mais. Tem muitas coisas a serem analisadas, mas no contexto geral, eu acho que governo conservador mesmo, a gente só teve no tempo do Brasil Império. Depois do golpe da República, foi um revolucionário atrás do outro, deu uma pausa ali com o exército e a sua agenda positivista, e agora a gente voltou para o socialismo. O que é normal? Agora, se uma mudança mesmo no rumo conservador, se é esse o teu normal, tá? Um governo conservador, que defende a propriedade privada, liberdade de expressão, todas essas coisas, vai demorar décadas, tá? Sinto muito informar. Mas a gente pode começar a caminhar nesse sentido a partir de agora. Já estamos, né? Com o presidente Bolsonaro. João Souza, segundo os governadores dos dois países, os assuntos foram o novo coronavírus e o BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aquela porcaria do BRICS, né? Neste ano, os russos ocupam a presidência rotativa do bloco. Está tudo ok. Mais um esclarecendo a história lá do Putin. Márcia Davanço. Acredito que nosso presidente esteja assim se mexendo, mas com prudência. Eu também acho que ele não está parado. Até porque ele sabe que a coisa vai chegar lá nele e que já tem várias ações no sentido de derrubar a chapa. Então, por isso que os militares estão tão nervosinhos também, né? Porque o Mourão é o vice-presidente. Daniel Costa. Sou estudante de história e depois de ver tanto absurdo, já estou sentindo que vai ser duro me formar. Os professores doutores comuna vão pirar comigo. Então, assim, eu sugiro, se é que tu quer um conselho de quem já passou por isso, faz a egípcia durante a faculdade e abre a boca depois que pegar o teu diploma, tá? Porque não vai conseguir mudar nada como aluno, como professor, sim,
né? E conversa com os teus colegas em grupinhos fora do alcance do professor, aí vocês têm ali os debates de vocês. Mas dentro da sala de aula, confrontar o professor dentro da sala de aula, a não ser que seja uma situação extrema, claro, né? Mas tem alguns detalhes que às vezes a gente tem que fazer a egípcia, tá? Emerson Paulo, por que não investigam o dinheiro do DCM também? Porque o DCM não apoia o presidente. Brasil, hora da mudança. Querem saber quem doa dinheiro? Querem saber se tem algum político fazendo isso, aquilo que já fazem na esquerda? Veja esse site ao vivo e mostre migalhas.com.br em apoiador der e fomentadores. Suzana Gama, somos nós que financiamos o pessoal da direita, literalmente. Bárbara Campino, obrigada pelo super stick, Magi. Confiem e orem pelo nosso presidente. Ele conhece, confiamos e oramos. Só que às vezes a gente fica meio cansado. Normal, né? Normal. Caê Lopes. E o Conselho Político Anti-Bolsonaro criado pelo Novo e os partidos de esquerda. Isso pode? Pode. Pode. O Novo é um novo jeito de fazer socialismo no Brasil, né, minha gente? Então, assim, laranja por fora e vermelho por dentro. Eduardo Ernesto, este é mais um comentário para financiar o teu trabalho, Paulo. Obrigada. Eu que agradeço, eu agradeço muito o carinho de vocês, a audiência de todos aqui nesta manhã de quarta-feira comigo. E vamos para a próxima pauta. Deixa eu ver o que eu separei para comentar aqui com vocês. Última desse assunto, porque ontem teve lá a operação da Polícia Federal, que apreendeu, entre aspas, né, porque para mim isso é um roubo, né, roubou lá os equipamentos eletrônicos, celular e tudo mais. Teve gente que falou, mas eles foram educados, mas eles estavam fazendo o trabalho deles. Bom, os oficiais nazistas que levavam os judeus para a câmara de gás também pareciam ser muito educados e estavam apenas cumprindo o seu trabalho. Então, eu não gosto muito dessa conversa. Isso é uma particularidade minha, né? Quem gosta desse discurso, que continue com esse discurso, eu acho que esse não é um discurso que faz bem, mas tudo bem. Além disso, eles quebraram o sigilo telefônico e bancário de deputados. Olha isso, de deputados. Para quebra desse tipo de sigilo, tem que ter acontecido um crime muito grave. Muito grave. E qual é o crime que muito grave que está acontecendo? Apoiar Bolsonaro. Apoiar Bolsonaro. E aí a gente vê como esse sistema é nojento quando eles quebram o sigilo bancário de deputados e o homem que esfaqueou o candidato preferido lá, né? O candidato que estava na frente na corrida eleitoral, embora toda a mídia tenha publicado milhares e milhares de pesquisas dizendo que Bolsonaro não ganharia, todos nós sabíamos. O sigilo do Adélio não foi quebrado. Não pode. Não pode saber quem é que está pagando os advogados do Adélio. Não pode saber com quem é que o Adélio falava. E ele esfaqueou o homem que hoje ocupa a cadeira da presidência da República. Se isso não é grave, eu não sei mais o que é. Enquanto os deputados, por expressar as suas opiniões, sendo que eles são parlamentares, esta é a função deles, falar é a função dos deputados. Falar, eles são parlamentares, de parlare. Tem os seus sigilos quebrados. Se uma pessoa vendo este quadro não entende ainda a hipocrisia da mídia, a nojeira que é esse sistema aí, com esse STF, com esse Congresso, cheio de gente torcendo pela volta do Lula, para que aí sim se implemente uma ditadura, gente que quer ver pessoas como eu, que falam as suas opiniões na internet, que comentam notícias, eles querem nos ver no paredão. E eu não estou usando uma figura de linguagem, estou falando de maneira literal. Basta estudar um pouco o que aconteceu na Revolução Cubana, o que aconteceu na Revolução Russa, o que aconteceu nessas revoluções, a Revolução Francesa, vai lá, o que aconteceu? Democracia?
Eles estavam ouvindo os opositores. Não, vamos considerar aqui a opinião do opositor. Não, meu querido. É guilhotina e fuzil. Como disse lá o outro comunista, né? Uma boa bala, uma boa pá e um bom caixão. É isso que eles nos desejam. Essa gente que nos chama de antidemocrática deseja isso. É o velho acuse-os do que você faz. E aí, eu vi muita gente cobrando na internet e tal, porque os deputados não fazem nada, porque não ia chegar neles. Chegou neles. Meu nome está lá no meio desse inquérito também. A qualquer momento eu posso receber a visita da Polícia Federal, eles levarem os meus equipamentos. Tem gente me aconselhando, porque não sei o quê, faz isso com o celular, faz isso com o computador. Gente, eu não cometi nenhum crime. Se eu não puder ter paz num espaço que eu consegui, depois de muito tempo, quem acompanha meu canal sabe da minha batalha aqui, como é que eu comecei, como é que foi. Hoje que eu tenho uma estrutura bonitinha montada que eu posso sentar e trabalhar, aí eu vou ter que desmontar, porque talvez o cabeça de ovo de Moraes ache que eu tô cometendo um crime, eles vão vir aqui e vão roubar meus computadores. Paciência, fazer o quê? Eu vou continuar falando. Eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Porque na minha consciência é isso que é o certo. E se eu não fizer isso, aí eu não durmo de noite. E é assim que é. Vamos ver o que mais que eu separei. Aqui o Hélio, a Joyce, nem vou comentar o da Joyce, ela compartilhou lá que a Venezuela denunciou o Brasil na ONU, que isso é uma vergonha. Porca de Troia. Lembra da Bia Kicis, quando estava rolando ali as sessões da CPMI, das fake news, que a Bia Kicis falou, quanto tempo até a Joyce gritar Lula livre? Ela já está apoiando o Maduro, não falta muito, né? Não falta muito. E ainda na linha da ditadura da toga, olha só o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Tia. Nós vamos lá para o site Jornal da Cidade Online. E aí, atenção, extrema imprensa, se vocês acham que eles vão entrar só na casa de jornalistas conservadores, porque embora eles não reconheçam, esse é o trabalho que a gente faz aqui no YouTube, um trabalho de jornalismo, a ditadura da toga já chegou aí. Vou dar uma lidinha e vocês vão entender bem o que está acontecendo. Que história é essa de ditadura da toga na Globo? Uma reportagem da RBS TV, afiliada da Rede Globo na região sul do país, que trata da concessão irregular do auxílio emergencial, está sob censura prévia. Olha só que legal, né? Mandaram tirar lá a revista do amigo meu pai e agora é uma matéria da RBS TV, que é a Globo, aqui no Rio Grande do Sul. Uma das pessoas citadas na reportagem entrou na justiça e o juiz Daniel da Silva Luz, da comarca de Espumoso, no norte do Rio Grande do Sul, concedeu liminar impedindo a publicação de material que envolva o nome da autora da ação. O juiz ainda determinou a multa de R$50 mil caso a decisão seja descumprida. A Constituição brasileira proíbe a censura prévia. E aí? Quem é que está rasgando a Constituição? Não é o próprio judiciário? A RBS TV declarou que vai recorrer. Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais declararam que estão acompanhando com preocupação a decisão que impede o pleno exercício do jornalismo pelo Grupo RBS. As associações disseram ainda que a decisão privilegia o interesse individual em detrimento do direito da coletividade e que as matérias jornalísticas investigativas são serviço indispensável à população. O judiciário entende e acredita que tudo pode, é poder soberano. São tempos sombrios. E aqui tá, né, a matéria que saiu, o jornal Zero Hora, o Gaúcha ZH de Jornal Zero Hora. Jornal Zero Hora é esse que no passado teve o Olavo de Carvalho como colunista, né? Então, aqui, ó, a reportagem da RBS TV está sob censura prévia, o que não é permitido pela Constituição. Então, nós estamos ou não estamos vivendo a porra de uma ditadura do judiciário? Até quando esta corda vai esticar? Será que algum dia essa corda vai arrebentar? E para o lado de quem? Todas essas são as perguntas que nós estamos nos fazendo, todo brasileiro está se fazendo
no momento. Agora, pessoal, quero falar, vamos lá para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, porque parece que o senhor Auschwitzel está com problemas. E vejam vocês que casualidade, né? As casualidades são muitas, porque quinta-feira Bolsonaro fala para o pessoal dar uma checadinha, filmar os hospitais, né? Já que os legislativos aí de muitas cidades, os senhores vereadores não estão acompanhando muito de perto, os senhores deputados também não andam acompanhando muito de perto. Então, logo depois desse pedido de Bolsonaro, casualmente, assim, não estou querendo fazer nenhuma acusação aqui, prefeitos de várias cidades começaram a despachar hospitais de campanha. E lá no Rio de Janeiro, nós temos o governador Auschwitzel, que estava implementando aquelas medidas radicais, estava mandando prender mulher de biquíni na praia, estava mandando prender surfista, mãe com filho. A gente viu várias cenas dessas pelo país. E aí, a gente ficava denunciando aqui, né? Deve ter algumas coisas estranhas, olha o preço disso, olha o preço daquilo, até que Witzel recebeu a visita da Polícia Federal. Pouco depois entraram com o pedido de impeachment, que já foi aceito. Quem está acompanhando as lives aqui já está sabendo de todas essas informações, só estou dando uma contextualizada. O impeachment já foi aceito por 69-0, 69-0 lá na Alerj. E agora saiu esta notícia aqui, a notícia é de... Cadê esta notícia aqui? Eu abri o link errado. Desculpa aí, pessoal. Um dia eu ainda vou ter um operador na minha live. Eu só vou mandar, bota na tela isso aí. A notícia é de hoje. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós vamos lá para o site Gazeta Brasil. Covidão. Superintendente da Saúde de Witzel é preso. Então, nós temos mais um preso. Que coisa! A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam na manhã desta quarta-feira, hoje. Primeira mão aqui. Assista o Marisa Morning e fique bem informado. Carlos Frederico Versosa do BOC, superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde do senhor Auschwitzel. A prisão faz parte de uma nova fase da Operação Mercadores do Caos, que investiga suposta fraude na compra de respiradores pelo Estado para o combate ao novo coronazismo. Os equipamentos foram comprados emergencialmente e, segundo o Ministério Público, jamais foram entregues. E surpreendeu quem se informa pela Globo, né, gente? Porque quem está aqui na internet já sabia disso. Versosa foi preso em sua casa em Pendotiba, acho que é assim que pronuncia, Niterói. Ele respondia a Edmar Santos, o secretário de saúde exonerado pelo governador do Rio Auschwitzel diante das irregularidades, e foi mantido na função por Fernando Ferri. Versosa autorizava despesas, incluindo as dispensas de licitação, como foi o caso dos respiradores. Agentes saíram para cumprir ainda 4 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e outros 5 em Brasília, todos expedidos pela primeira vara criminal especializada do Rio de Janeiro. Então tivemos aí mais uma prisão no Rio de Janeiro. Impeachment do Witzel já está lá na mesa. Daqui a pouquinho já começa o processo todo em breve. Espero dar a notícia aqui no Marisa Morning do afastamento do senhor Auschwitzel. Mas não foi só o senhor Auschwitzel que comprou respiradores aí, né, de uma maneira peculiar, vamos falar assim, uma maneira peculiar de comprar respiradores, casualmente da China, né. Então vamos aqui para mais um, nós vamos ver o que o senhor Joãozinho Tranca-Rua anda fazendo lá em São Paulo. Vamos. Aqui outro site que eu indico para vocês, Revista Oeste. Vocês estão vendo na minha tela, Revista Oeste,
curto muito esse site aqui, muito obrigada, não sei de quem é, não tenho contato, não conheço, mas eu gosto e recomendo, porque aqui é assim, meu filho, os conservadores, eles se recomendam uns aos outros, porque eles gostam do conteúdo. É difícil de entender, a Revista Oeste não me paga. Eu vou lá porque eu gosto do conteúdo dos caras e eu recomendo aos meus seguidores, porque os meus seguidores eu quero que sejam pessoas bem informadas. É simples assim. Este é o grande esquema criminoso que nós temos aqui do lado conservador. Então vamos dar uma olhada na matéria. A matéria é recente, pessoal. Eu peguei ela, eu acho que é de ontem, de hoje, uma coisa assim. Aqui, ó, de ontem de tarde, dia 16 de junho. Covidão Paulista. Ai, será que nós teremos? Só que lá o pedido de impeachment do Joãozinho Tranca-Rua, o Cauê Macris deu uma engavetada, né? Só para título de informação, Cauê Macris engavetou os pedidos de impeachment do Dória e parece que a família dele vai concorrer aí na prefeitura de Americana, São Paulo. Atenção, Americana, São Paulo, Cauê Macris é João Dória na cabeça. Então, você quer João Dória? Não, então não vote nesse pessoal aí da família Macris. Tá dizendo aqui, Covidão Paulista, respiradores chineses de Dória saíram por básicos R$620 mil cada, coisa pouca. O governo de São Paulo anunciou cancelamento de contrato com apenas 30% dos equipamentos entregues, mas com 242 milhões já pagos. Então, o que aconteceu? Né? Começou esse negócio de Covidão, Auschwitz se deu mal, o Joãozinho Tranca-Rua magicamente resolveu cancelar o contrato. Vamos dar uma lida nesta matéria. Não bastasse ter negociado com um investigado por fraudes no estado do Paraná, João Dória agora cancelou mais um de seus negócios da China, daqueles que só beneficiam uma das partes do acordo. O secretário estadual de saúde, José Henrique Germán, anunciou em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, nesta terça-feira, dia 16, que o contrato com a intermediadora Richens Harrison, acho que é assim, para a compra de respiradores chineses foi desfeito. Olha, por que será, né? Por que será? E vocês sabiam que lá no Rio de Janeiro, lá no Auschwitz, esses problemas todos que estão dando aí é por conta de uma tal de Iabas? E que casualmente o Joãozinho Tranca-Rua também tem contrato com a Iabas? Sabia? E quem assina a revista Terça Livre e leu ontem a matéria sobre as novas denúncias aí da dona Porca de Troia, parece que a Porca de Troia está envolvida com a Iabas também. Olha quantas coincidências, vejam como este mundo é pequeno. Continuando aqui na matéria. Um dos fornecedores, a Richens Harrison, o contrato terminou o prazo de contratação ontem, no dia 15 de junho, e nesse sentido não houve a entrega total daquilo que estava acordado. Que surpreendente! Disse, em função disso, está cancelado o contrato e nós iremos passar de uma fase operacional para a fase jurídica de encerramento do contrato. Foram entregues até agora 30% daquilo que tinha sido acordado. Poxa vida, a China não cumpriu o que ela falou. Que surpreendente, né? O que o secretário estadual de saúde não disse, 30%, significam a entrega até o momento de 384 equipamentos. A primeira encomenda feita em março deste ano e que já é investigada pelo Ministério Público de São Paulo e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, falava em 3 mil respiradores por 500 milhões de reais, com entrega em maio e não aconteceu. Então já teve outra e ele só cancelou essa agora, não sei porque deu vontade, não tem nada a ver com o Covidão, nada a ver. O atraso levou o governo a fazer a repactuação do acordo com a Richens Harrison. Dória entrou com 242 milhões de adiantamento e a empresa traria 1.280 equipamentos da China até o dia 15 de junho. Como se viu, o dinheiro foi, mas apenas 30% do que era para ser entregue chegou de fato. Então, cada respirador está custando a bagatela de 620 mil, 10 vezes mais caro que o praticado no Brasil. Exalta-se o senador Major Olímpio. Tenho pavor desse homem. Tem que ter cadeia e ressarcimento aos cofres.
tem que apurar essa safadeza com o dinheiro público neste momento de pandemia. Tem mesmo, né? Eu sou obrigada a concordar neste ponto, apesar de não gostar quando eu concordo com o Major Olímpio, mas aqui nesta aqui eu vou dar uma concordadinha, mas continuo, ó, de olho no senhor que queria levar, que quer levar, que disse que vai levar os preceitos maçônicos para dentro do Senado. Jamais esquecerei essa afirmação. Ok, senhor Major Olímpio? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós vamos para... Agora são 9 horas e 55 minutos. Então nós vamos para a última rodada do Superchat. Deixa eu ver quais são as fofocas que vocês estão me contando aqui. Muito obrigada mesmo. Hoje a audiência estava boa, atingiu 8.000 pessoas, 8.400 pessoas. Uma hora eu olhei aqui. Muito, muito obrigada mesmo a todos vocês que me assistem, que me compartilham, que curtem os meus vídeos e que me financiam de maneira ilícita para que eu fique aqui espalhando meu discurso de ódio na internet. Deixa eu ver onde é que eu parei. Aqui, ó, Natália Paz. Prof já tá esperando a PF ao vivo. Pois é, né? Se tiver uma batida aqui em casa ontem, não, porque eu não tinha internet. Mas hoje já teria a PF aqui, eu já estaria ao vivo. Ia ser legal, né, gente? A PF entrando aqui, eu ao vivo, ia ser emocionante. Eles pegando meu computador no meio da transmissão. Ia ser emblemático. Alex Silva, obrigada pela contribuição. Alberto Marinho Camilo. Bom dia, Paula. Antes eu acreditava que alguém do STF só seria preso se tirassem a vida de uma pessoa ao vivo. Hoje duvido muito. Esquerda blindada. É complicado mesmo. Fábio Lima, querida. Bom dia, prof. Muita gente nesse país ainda defende assistencialismo e carteira de trabalho, a CLT, né? Quer coisa mais fascista que a CLT? Eu sou contra INSS, CLT, mas se falo, nossa, eu sou louca, eu te entendo, Fábio. Eu te entendo, Fábio, é bem assim. Teca Janone. Acho que alguém tem que alertar o presidente sobre os ministros que não estão fazendo nada diante de tantos absurdos. Você viu o que o advogado da Aliança falou? Mais uma traíra. Eu vi. Ai, como é que é o nome dela? A moça lá que é advogada do Aliança. Karina Cufa. A Karina Cufa, eu não vi a entrevista, tá? Eu vi só uma imagem que ela falou que empresários que estiverem financiando agressões não serão aceitos no partido. E é, de novo, o que eu já alertei na live de segunda-feira. Estamos comprando o discurso do inimigo. Estamos comprando o discurso do inimigo. Essa história de empresários financiando agressões é o que a mídia está tentando emplacar, a extrema imprensa, para derrubar o presidente. Então, parem de usar o discurso do inimigo. É óbvio que nós não concordamos com o financiamento de agressões. Mas quando a mídia fala que empresários estão financiando agressões, na verdade, são empresários que apoiam jornalistas conservadores e que estão dando a sua opinião na internet. Então, ela se expressou mal, não vi toda a entrevista, não sei se foi só isso, até vou procurar depois para assistir, tá? Mas eu vi sim. Meg, peritagem dos celulares por perito do Alexandre de Moraes, e vai saber se eles não vão plantar nada lá, né? Complicado. Eu até postei ontem no Twitter, porque o pessoal assim, é porque eu entrego mesmo, porque eu mostro só da minha conta bancária mesmo, porque não sei o que lá. Burros. Não é questão de ter crime, de não devo, não ter. É a minha propriedade privada, dentro da porta da minha casa, que manda sou eu, e a polícia não pode entrar aqui se eu não sou uma criminosa. Ponto 1. Ponto 2. Uma corte que inventa crimes, que procede investigações malucas. Quem me garante que não vão plantar nada no meu celular? Eles podem fazer o que eles quiserem para incriminar, porque até agora eles estão procurando, não acham nada e pode sim, uma hora eles resolverem, não, vamos plantar aqui isso daqui, que aí a gente já resolve o problema. Alguém duvida? Eu não duvido. Luciano Araújo, o normal é sem essa histeria coletiva, sou da extrema direita. Olha, sem histeria coletiva vai demorar, porque tem muita gente, a Karina Cufa, por exemplo, né, que é do Partido Aliança, engrossando o discurso da extrema imprensa. Até o pessoal acordar, vai demorar. Mag, acho que temos que pressionar senadores red pills.
poucos, né? Quem são os senadores que nós temos? Adilson Pereira da Silva, te mandei uma imagem do Mamãe Menti no Twitter, divirta-se, depois eu vou procurar, obrigada. Eloy Mauri Ribas Ruchinski. Paula, muito obrigada por estar sendo nossa voz. Deus te abençoe e proteja. Espero que conte conosco. Eu só conto com vocês. Muito obrigada mesmo. Luciana Araújo. Essas coisas paradas ou lentas é triste. Admiro demais seu trabalho e divulgo muito. Sou membro da facção Paula Marisa. Pô, Luciana, muito obrigada mesmo, viu? Eduardo Ernesto. Policial que cumpre ordem de inquéritos inconstitucionais é cúmplice dessa vigarice. Então, né? Concordo. Vitória Silveira, obrigada pelo superstick. Samuel Francisco disse, professora, a ditadura do STF está a serviço dos partidos de esquerda. Óbvio, né? Quem é que nomeou os ministros do STF? Então, Silvia Renate, Paulinha, o que está rolando? Pode resumir? Fiquei no Twitter até às 3, só acordei agora. Vi um recado do Olavo alertando sobre o Foro de São Paulo. Beijo. Então, não aconteceu nada. Efetivamente, não aconteceu nada. Quer dizer, nada que a gente saiba, né? Porque a gente não tem acesso a todas as informações. Tem informações secretas, tem os bastidores, tem muitas conversas lá que a gente não tem acesso. Então, assim, pode ter acontecido, mas ainda não chegou ao conhecimento do público. Reformulando a minha afirmação. Luciana Araújo. Eu sou do Rio, moro no bairro do Governador. O hospital de campanha do Maracanã nunca funcionou em caps lock, igual esse que foi desmontado aí que o Busato não quer. Busato, Deus o livre, não mostre esse vídeo para ninguém que o Busato fica bravo. Busato é o prefeito da minha cidade. Um absurdo revoltante, o bairro cheio de policial. E ainda foi o Fachin, né, que proibiu as operações policiais aí nas comunidades do Rio de Janeiro. É, Brasil. Arnaldo Santiago Filho, atualiza a página do TL, tem vídeo de agora do presidente. Deixa eu ver no Twitter? Ou é aqui no YouTube? Deixa eu ver aqui. Opa, se tiver eu já mostro para vocês aqui. Vamos ver se tem vídeo novo do presidente. Presidente Bolsonaro aqui. Vamos ver se ele postou no Twitter. No Twitter não tem. Vamos ver aqui no YouTube. Vamos ver no YouTube. Jair Bolsonaro. Vamos ver, vamos ver. Terça Livre. Vamos lá para o site Terça Livre. No TL ele falou, né? Estou fazendo exatamente o que tem que ser feito, disse Bolsonaro. Tá chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Hashtag Alexandre na prisão. Deixa eu ver. Onde é que tá os vídeos? Aqui não tem. Aqui não tem. Deve ser o vídeo da saída da Alvorada. Deixa eu ir no Face. O Bolsonaro, ele é tio do Zap. Ele gosta de usar o Face. Vamos ver se eu acho aqui. Se tiver aqui, eu mostro para vocês. Vamos ver. Olha, eu tô entrando no Face, tô me vendo aqui, eu no Face. Deixa eu ver aqui. Este é o site. Vamos ver se tem algum vídeo novo. Não. A última postagem oficial do presidente, pelo menos, é essa que eu mostrei para vocês no início da live. Então, vamos continuar aqui. Ingrid, obrigada pela figurinha. Silvia Renate, um dos colunistas da revista Oeste é o Fiuza, também Augusto Nunes, entre outros. Paula, tenta verificar o que acontece com o Daniel Lopes. Estou preocupada, mas aconteceu alguma coisa, gente, com o Daniel Lopes? Eu não estou sabendo, eu vou dar uma olhada depois. Não fiquei sabendo. Última atualização do Superchat aqui, pessoal. Agora são 10 horas e 4 minutos. Caê Lopes. Bolsonaro acabou de declarar que não será o primeiro a chutar o pau da barraca, mas fará o que for preciso para manter a democracia. O que você acha? Que é o que ele está fazendo até agora, né? Só que o pessoal já mostrou, já chutou o pau da barraca, o outro lado, né? Minha humilde opinião aqui, prender, invadir casa de pessoas que apoiam o Bolsonaro,
Isso daí não é chutar o pau da barraca? Tá esperando o quê? O paredão de fuzilamento? Porque eu passo o seguinte, né? Eu vou olhar esse vídeo depois, então vou procurar, vou catar ele. Carmen Vieira, 33 anos de comunismo que nós brasileiros colocamos no poder. Será preciso 3 mandatos de presidente da direita para corrigir o Brasil? No mínimo, né? Fer Emília, obrigado pela contribuição. Rômulo Henrique Lacerda, bom dia, Paula Marisa. Te enviei um zap, olha lá. Perla te mandou um beijo. Vitória, Espírito Santo, beijo. Eu vou dar uma olhada, Rômulo. Já vou dar uma olhada, tá? André Vidal, obrigado pela contribuição. Natália Paz. Pensando nos memes que mando para Camila, vou mandar um especial para a cabeça de piroca. Já que pegou o dela, indico o canal dela. O canal dela, Camila Ábido, agora é direto aos fatos, né? A Camila faz umas entrevistas sensacionais. Ela merecia ter no mínimo 100 mil inscritos. Vânia Rezende. Karina Cufa é uma traíra. Eu fiquei pé da vida na época da criação do Aliança pela falta de empenho dela na criação do partido. Ela fez corpo mole e conseguiu não criarmos o Aliança agora. Isso na CNN. Eu vou ver o que ela falou, né? Eu só vi uma imagem. Paulo Galbes. Professora, e o PCC está patrocinando Joãozinho Tranca-Rua? Off course, né? Off course. Andréa Vidal. Paula, acredito que tudo isso está acontecendo, pois não querem que a direita acabe com o Foro de São Paulo. É óbvio. Vamos ficar atentos a isso. Ficaremos, estamos já. E o último superchat de hoje. Vitória Silveira. Golpe já foi dado. STF é a prova da desinformacia também. Pois é, pessoal. Então, por hoje, eu fico por aqui. Encontro vocês amanhã às 8h30 da manhã e vamos ver, né, aniversário da minha mãe, já falei para vocês. Mas a programação é ter mais um vídeo ainda hoje, então se inscreve no canal, curte, porque daí o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo, ativa o sininho e coloca para todas as notificações. Quem sabe assim, talvez surja uma luz no YouTube e vocês sejam notificados quando eu postar vídeo novo ou quando eu estiver ao vivo. Muito obrigada pela presença de todos, fiquem com Deus e até a próxima.